o socorro do Senhor. E você sabe que às vezes nós passamos por situações na vida e que faz a gente perder o rumo. O problema, irmãos, ele tende a fazer a nós ficarmos desincronizados da onde queremos chegar. O problema ele vem para abalar a gente, para mexer com a nossa estrutura, né? Como tem um louvor que diz. Então, o problema não é fácil. O problema todo mundo tem, né, irmãos? Seria um clichê. Mas eu queria ir além. Eu queria nessa noite falar sobre uma geração de Nazireu. Esse é o tema da pregação. Uma geração de Nazireu. E Nazireu no hebraico significa consagrado, separado. Dentro da Torá é o termo que significa uma pessoa para serviços de Deus. E é isso, uma geração de Nazireu. Em outras palavras, uma geração separada. E separada do quê? Porque a Bíblia fala disso, irmão. Separada do quê? Separada do mundo, separado dos costumes desse mundo, separado da mentalidade desse mundo. Enquanto o mundo rema para um lado, nós estamos para o outro. E aí as pessoas olham e falam: ele é um louco, esse camarada acha que vai chegar onde? E no nosso coração está: Canaã é logo ali, a terra prometida é logo ali, o galardão é logo ali. Então, ser um nazireu não é ser igual à maioria, ou ter a mesma mentalidade coletiva. Não. É aquele que está lá no fundão da sala e é o único que levanta a mão contra o que o dito professor está falando. E esse é o papel do crente, irmão. Por isso que nunca foi fácil. Por isso que há perseguição no mundo, há um ódio desregrado contra o cristianismo, uma perseguição gigantesca contra o cristianismo. Por causa disso, o cristianismo e a conversão para o cristianismo nos faz adotar um comportamento e uma conduta de vida totalmente oposta ao que o mundo tem a oferecer. Porque o que o mundo tem a oferecer gera morte, mas o que Cristo tem a oferecer gera vida, irmão, para nós. Por isso estamos aqui hoje. Nós não estamos aqui reunidos porque foi uma palavra bonita. Nós estamos aqui reunidos porque houve conversão, houve um encontro. Teve um dia da sua vida que você foi chacoalhado pela palavra do Evangelho e que algo fez sentido na tua alma e você se encontrou com Cristo. Então o momento de hoje, de culto, ele é só o culminar de um encontro poderoso que um dia nós tivemos com Deus, e que as nossas ideias foram centralizadas ou foram equalizadas como todo poderoso Jeová Rafa, e nós pudemos entender: uau, eu não sou a última bolacha do pacote, mas existe um rei todo poderoso que tem algo por mim. Então as coisas parece que antes eram no preto e branco, mas agora ficam coloridas, faz sentido. Tem um cheiro mais gostoso, tem uma atmosfera mais poderosa. E esse é o Evangelho. É isso que nos envolve, irmão. É isso que faz a igreja crescer. É isso que faz pessoas serem batizadas nas águas. É isso que faz pessoas receber o batismo no Espírito Santo. Não é porque tem um camarada falando desregradamente, não. É porque é um poder que é proveniente do céu e que nos atinge em cheio naquilo que nós temos como indagação, como questionamento, e parece que somos supridos por tudo aquilo que antes tínhamos falta. Agora Deus vem e derrama a porção necessária para que tudo seja coberto, para que tudo seja transbordado, para que tudo faça sentido na nossa vida. Então é isso, somos separados. E essa separação, ela veio do projeto de Deus
desde o começo, desde quando o homem caiu, desde quando Adão e Eva pecaram, comendo do fruto proibido, ali daquele momento, aleluia, Deus, Ele traçou um plano, Ele fez um projeto que iria se vingar, um projeto que iria dar certo, melhor dizendo. Ele fez o primeiro projeto missionário transcultural. Você sabe qual foi o primeiro projeto missionário transcultural de Deus? Foi, irmão Danclay, quando ele olhou para Abraão, que era Abrão, e falou assim: ei, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. O projeto de Deus estava acontecendo a partir dessa conexão, porque Deus é um Deus que zela por mim e por você, meu irmão. Deus é um Deus que tem misericórdia de mim, tem misericórdia de você. Ele não nos desamparou desde o início da construção da humanidade. Deus sempre levantou um projeto de vida e de restauração para o seu povo. Deus sempre levantou pessoas que pudessem conectar outras pessoas a Deus, e Abraão foi esse enviado de Deus. Por isso que lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e familiares e seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Separado é isso. Tem hora que você vai ter que sair um pouco. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que Deus continua acreditando no homem 430 anos após a morte de José do Egito. Você imagina uma promessa sendo iniciada através de Abraão, e agora quando você olha o cenário de José no Egito, José leva o seu povo, faz o seu povo sobreviver a uma seca histórica, mas agora José morre. Agora o povo de Deus não tem um líder, irmãos. E um povo sem um líder é um povo sem um norte. Tem que ter alguém para guiar, não existe isso. Tem que ter alguém iluminado por Deus para dizer: esse é o caminho que nós vamos trilhar. Então durante 430 anos, parece que isso ficou na obscuridade, mas a palavra do Senhor fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, está falado. Então no livro de Êxodo capítulo 3 versículo 6 diz assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então agora Moisés estava sendo conectado com o projeto messiânico, com o projeto missionário de Deus, de alcançar a toda uma humanidade. Moisés, ele é confrontado com esse projeto, ele é conectado com essa obra divina do Senhor, e com tudo aquilo que Deus tinha a realizar. Lá em Atos capítulo 13, versículo 18 diz assim: eu suporto o seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Deus suportou o comportamento de uma geração reclamona, que tinha saído da escravidão, e por passar uma situação de deserto começa a reclamar: porque agora não tem isso, porque agora não tem aquilo, porque tem que montar acampamento e desmontar acampamento, porque tem que ir para o lado e tem que ir para o outro. Não, porque eu preferia voltar para lá. As pessoas, a mentalidade do escravo, ela é essa. Quando ele é liberto, a primeira coisa que ele lembra, ele não é, mas era gostoso. O custo da liberdade é o confronto com algumas verdades, irmãos. Por isso que dói, que machuca, porque enquanto você é escravo, você é passivo a tudo. Quem manda em você é o seu dono. Tem alguém que fala por você, tem alguém que direciona por você.
Agora, quando você toma as rédeas da sua vida e da sua existência, você é confrontado com a verdade de que a vida não é tão fácil assim. E durante 40 anos, o livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus suporta a reclamação de toda uma geração, para que o projeto se concretizasse, para que a obra de Deus se consolidasse. E terceiro e último, nós temos agora, iniciando a mensagem, o tempo dos juízes. Com a morte de Josué, não tem substituto. Então pensa comigo, Moisés liberta o povo da escravidão, Moisés vai trazer as leis e as ordens, Moisés vai trazer toda a liturgia de culto, todos os dogmas de sacrifício, e agora após esses 40 anos de deserto, Moisés ele morre, mas ele deixou um discípulo, e aí Josué agora leva o povo a possuir a terra prometida, diversas guerras, diversos confrontos, muitas mortes, e o povo consolida, todas as tribos são consolidadas nas determinadas regiões que tinham sido estabelecidas por Deus, mas agora Josué morre, e o povo fica sem um norte. Josué não deixou um discípulo, e por Josué não deixar um discípulo, o que acontece com o povo se não tem um líder, irmão? Esse povo ele perece. E foi o que aconteceu. A morte de Josué ela veio, a geração subsequente que veio começou a se afastar de Deus, já não entendia como que funcionavam as coisas, e começou a se dobrar para outros ídolos. Então a geração dos juízes durou um período de aproximadamente 410 anos, e além das personalidades de Moisés e Josué, fazem parte da lista dos nomes dos juízes, a lista também conta com os juízes Etiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsa, Elon, Abdon, Sansão e Samuel. Então o período dos juízes, ele é um período difícil, irmão. Ele é um período difícil porque o povo tinha se afastado de Deus, o povo tinha se dobrado para a imoralidade, para a idolatria, cada um fazia o que queria, do jeito que queria, da forma que queria. Então era uma libertinagem desregrada, as coisas tinham fugido do controle, e as pessoas estavam cada vez mais longe de Deus. Mas Deus entrega o povo na mão dos inimigos. A geração quis tanto mal, quis tanto desfrutar do mal, quis tanto desfrutar daquilo que é desonesto, daquilo que não tem verdade, de valores imorais. Então Deus pega e fala assim: se é isso que vocês querem para a vida de vocês, então se debrucem sobre isso, vivam a vida de vocês. E o inimigo começa a causar. Então há um período de opressão. Esse período de opressão vai durar mais ou menos 40 anos, que os israelitas são oprimidos pelos filisteus. E aí nós chegamos até a vida de Sansão, até a promessa de Sansão. E algo vale ressaltar por aqui, irmãos. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Isso fez com que o povo não pudesse formar o seu próprio reino, formar a sua própria base de exércitos e reestabelecer os seus cultos e a sua cultura mosaica. Todo esse cenário, ele se dá a partir do momento em que uma geração toma uma decisão. E isso, aleluia, eu abro aspas aqui para dizer que cabe para as nossas vidas. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, e não adianta chorar depois. As coisas que nós fazemos, nós temos que nos responsabilizar, porque elas terão consequências, sejam boas ou sejam ruins. Só que no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração imoral, havia uma família que não tinha se dobrado a esses costumes mundanos.
Havia uma família que ainda era temente a Deus e buscava no Senhor respostas. Havia ainda uma família que estava se consagrando ao Senhor. Então a questão da mentalidade do cristão não é ir para onde todo mundo está indo, mas é ir para onde Cristo está me chamando para ir, independente de quantos estejam indo ou não. Porque eu tenho que entender que, como cristão, a minha influência é Jesus, o meu discipulador maior é Jesus, o condutor da minha vida, a razão da minha existência é Jesus, é o que Ele fez sobre a cruz do Calvário. Aleluia. E para esta família, a família de Manoá foi uma família que cumpria os princípios da palavra de Deus dentro da sua casa. Eu imagino Manoá chegando para sua esposa e falando: esposa, não importa não, se esses filisteus estão vindo aqui com cultura estranha, se esses filisteus estão querendo colocar a goela abaixo a deuses para nós adorarmos, se esses filisteus estão nos oprimindo financeiramente, estão roubando das nossas riquezas materiais, nós aqui em casa continuaremos a buscar o Deus vivo de Israel, nós continuaremos a nos consagrar. Eu imagino isso, eu imagino Manoá reunindo junto com a sua esposa e clamando a Deus, e no meio desse cenário caótico é que Deus vai começar a fazer o milagre, porque no meio do caos Deus opera, amém? No meio da improbabilidade, Deus Ele age. Deus confunde, irmão. Deus confunde a ciência, Deus confunde a medicina, Deus confunde a física, Deus confunde todos os recursos intelectuais humanos para continuar dizendo que Ele é Deus. Por isso que você vê o paralítico levantar num culto em pleno século 21. Por isso que você vê o surdo falando: eu estou ouvindo de volta. E não é brincadeira, é poder de Deus acontecendo no meio do seu povo. Então existe um povo que ainda busca. Eu queria que você abrisse em Juízes capítulo 13, versículo 1, nosso texto oficial da noite. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Jesus. Juízes capítulo 13, versículo 1. Glória a Deus. Juízes capítulo 13, versículo 1. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Eu queria abrir um parênteses aqui para explicar o poderoso de Deus. Você olha para esse texto e você pode pensar assim: mas Deus foi muito carrasco, Deus foi muito duro, Ele entregou o seu povo. Amados, Deus foi justo, porque Deus não opera na incredulidade, Deus não opera na imoralidade, Deus opera na consagração, na santidade. E se o povo estava indo para o caminho da imoralidade, era justo que o povo recebesse o governo que merecia. Deus seria injusto se Ele continuasse tentando com aqueles que não queriam nada com Ele. Mas no meio disso tudo existia a família de Manoá. Ele e sua esposa estavam em Deus. Então Deus entrou com uma providência. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não precisa de uma geração inteira para entrar com providência, irmão. Deus precisa de um homem de coragem que dobre o seu joelho e comece a consagrar a sua vida ao Senhor e a orar incessantemente, aleluia, pela nação, pela vida, pela família, a orar, aleluia, para que dias melhores se acheguem. Então, aleluia, não é no movimento de gente, não é na multidão que Deus opera, basta um joelho dobrado que o inferno cai por terra, as muralhas espirituais de aprisionamento, elas são rompidas com o clamor de um crente verdadeiro. A oração do justo
pode muito em seus efeitos. Então agora Deus vai pegar um projeto falido, irmão. Lembra que eu falei da missão de Deus? Era um projeto missionário, transcultural de Deus. O projeto não morreu não, irmão. E agora Deus vai pegar uma situação falida. Porque eu estou conjecturando, amém, irmão? Quando Manoá, ele orava, ele olhava para a esposa, ele falava, e agora? Ela falava, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, vamos continuar se consagrando, vamos continuar jejuando. Mas você sabe por que ele olhava para ela sem saber o rumo? Porque ela era estéril, irmãos. Ela não podia ter filho, ela não podia dar filho. Em outras palavras, Manoá olhava e falava, como que nós vamos forjar uma nova geração para essa sociedade, se você não pode ter filhos? Você imagina o confronto desse casal agora, perante essa vida, mas sem desistir. Às vezes eu fico pensando, pessoas que olham e falam, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força. Ei, você tem todas as ferramentas poderosas de Deus para transformar sua vida, sua família, sua vizinhança, sua igreja. Você tem absolutamente todos os recursos que Deus precisa para que você seja um instrumento poderoso nas mãos dele. Então agora, o projeto falido, Deus ele faz começar da vida para esse projeto. E olha o que vai dizer agora, lê comigo, no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 2. Naquele dia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá, uma cidade distante, e sua esposa era estéril. Eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse, embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, não tenha cuidado, não beba vinho, nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, no qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu. Desde o nascimento ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então você imagina agora uma família improvável, uma família que não tinha posses, uma família que não tinha uma posição de liderança, de governo, uma família que não era popular, uma família que era esquecida, irmão. Mas o Rei dos Reis habitava naquela casa. Não duvide da sua casa, não duvide da sua família, não duvide do seu lar. Agora você imagina a esposa de Manoá olhando e falando, meu Deus, o anjo falou comigo, e agora o que eu vou fazer? E aí a palavra do Senhor fala que a mulher de Manoá volta para contar para o seu marido a visita do anjo. E ela explica, o anjo apareceu, falou que eu vou ficar grávida, eu vou ter um filho agora, Manoá. E Manoá fala, que conversa é essa? Aí você sabe o que Manoá vai fazer, irmão? Ele vai orar, ele vai falar com Deus. E quando ele fala com Deus, o anjo volta e aparece para sua esposa. E agora, de vez ela ficar conversando com o anjo, ela corre lá, Manoá, vem comigo que o anjo está lá, o homem está lá, o homem de Deus está lá. E quando Manoá chega lá, lá está o anjo fala, isso mesmo, ela ficará grávida. Não corte os seus cabelos, não deixe que ele beba nenhuma bebida fermentada, nem nada semelhante. Ele não pode tocar em morto, ele não pode tocar em mortos. Então há uma diretriz para os nazirenos, está em número 6, se eu não me engano, que vai falar um pouco sobre essa questão da lei para os nazireus. Então aquele menino era um menino separado para uma grande obra do Senhor. E agora Manoá consegue entender que o que a esposa dele falou realmente era verdade, porque ele mesmo estava falando com o anjo, ele mesmo estava presenciando o recado que Deus estava enviando. E agora Manoá fica alegre, Manoá fica feliz ali com
essa esperança que surgia agora do ventre da esposa dele, e ele vai procurar ali oferecer adoração para o anjo fala: eu não posso, você não pode me adorar, você não pode com essas coisas não, rapaz. E o anjo vai falar para ele assim: olha, você prepara então um holocausto. E quando ele prepara um holocausto, e ele tece o fogo sobre o holocausto, então o anjo sobe no meio da chama, sobe aos céus no meio da chama. E após Deus falar com a sua esposa, após Deus falar com ele, os dois agora vão para casa de mão dada, falando: sabe o que? Mas será que é de Deus? Eu estou achando que a gente vai morrer. Eu fico imaginando a esposa dele falando: homem, você está ficando louco, homem. Ele: não, nós vamos morrer porque a gente olhou para Deus. Era o próprio Deus, irmão. Não era um anjo enviado qualquer, o próprio Deus tinha vindo falar. Era Deus que veio tete a tete conversar com eles. E agora Manoá começa a ficar histérico, começa a ficar, aleluia, amedrontado, porque ele fala para sua esposa: nós morreremos, porque nós olhamos para a face de Deus. Ela fala: olha, a gente não vai morrer, porque se ele veio dar o recado para nós, é porque ele tem uma obra na nossa vida, as coisas vão acontecer. E ela começa a tranquilizar o esposo. E os dois vão para casa agora. Os dois vão para casa agora se alegrando. Os dois vão para casa agora continuando, aleluia, a consagração ao Senhor. Até que chega o dia do nascimento do menino por nome de Sansão. Quando ele nasceu, eles o chamaram de Sansão. E o Senhor o abençoou enquanto ele crescia. Esse menino cresceu abençoado por Deus, separado pelo Senhor. Existia um diferencial nele, porque ele carregava uma missão divina na vida dele. Deus estava forjando este homem, essa criança, para uma grande obra no futuro. Então a palavra de Deus vai dizer, aleluia, no versículo 25 de Juízes 13, que o Espírito do Senhor começou a agir nele. O Espírito de Deus, irmão, no Antigo Testamento, ele não era uma manifestação contínua. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha para obras específicas. E a palavra do Senhor é bem taxativa em dizer que o Espírito do Senhor começou a agir nele. O Espírito Santo de Deus começou a agir nele. Você imagina esse menino crescendo, aleluia, cheio do poder de Deus. Quando ele morava em Dan, entre Zara e Estal, Deus começou a agir nele. Os vilarejos contaminados pela cultura filisteia, oprimidos pelos filisteus, sem liberdade, sem direito à posse, sem direito a culto, no meio desse cenário de caos, de improbabilidade, Deus começa a forjar um menino e vai agitando ele. Você sabe o que eu imagino isso, irmão? Quando a palavra do Senhor fala que o Espírito de Deus agitava esse menino, eu imagino o Espírito Santo de Deus enchendo ele, ele estava sendo cheio de poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da virtude do céu. Então Sansão é um projeto de Deus, separado pelo Senhor para uma obra urgente. Será que você é separado para uma obra urgente de Deus? Ou você se sente só mais um na sociedade? Você já parou para se perguntar por que você está aqui nessa noite? Qual é o projeto que Deus tem na sua vida? Em que área que o Senhor Jesus quer usar você? Quais são as ferramentas que você tem? Quais são as habilidades que você tem? Você já se perguntou sobre as coisas que você pode fazer para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida? Será que nós estamos sendo omissos? Será que nós estamos sendo passivos com o pecado? Não, é só mais um. Não, cada um com a sua vida, cada um com seus problemas. Quando nós adotamos esse pensamento que cada um com os seus problemas, nós estamos indiretamente dizendo assim: eu não vou anunciar o evangelho para essa pessoa e ela é condenada ao inferno. Será que é isso que queremos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa verdade que fica latente em nosso coração, para nós esbanjarmos dessa luz, para nós anunciarmos esse amor, para nós levarmos, aleluia, o direcionamento do céu.
Então esse menino agora ele vai... E com tanta menina de Israel, com tanta menina crente, evangélica, convertida, Sansão vai se apaixonar por uma filisteia. A palavra do Senhor, ele está passando na cidade e ele vai ver uma moça. Viu uma moça filisteia, Tímina. Tímina era contaminada pelos filisteus. Então Sansão, agitado pelo Espírito Santo de Deus agora, ele vai crescer, ele vai ser formado com seu pai e com a sua mãe, os educando, os ensinando nos preceitos da palavra de Deus. Então na sua idade adulta agora, ele vai se encantar por uma menina, à beira do caminho. Ele não se encontrou com ela, irmãos. É aquela paixonite de momento que você passa na rua e olha do outro lado da calçada, você fala, olha que moça bonita. E ele voltou para casa cheio de paixão no coração e falou, papai e mamãe, eu estou apaixonado. Apaixonado por quem? Não, uma filisteia, lá da cidade de Tímina. Então os seus pais agora vão deixar uma ordem para esse menino. Quando ele fala que viu essa moça, seus pais e sua mãe se opuseram. E eles vão dizer assim, não há uma moça sequer em nossa tribo, ou entre todo o nosso povo, em que você possa se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse ao seu pai, consiga a moça para mim, é ela que eu quero. E a palavra do Senhor fala que seus pais não sabiam que o Senhor tinha um plano através disso. Deus tinha um plano através disso. Então agora Sansão ele vai junto com os seus pais visitar essa moça. E a palavra do Senhor fala que na beira do caminho, quando eles estavam indo, um jovem leão saiu e atacou Sansão. E você sabe o que chama mais atenção nesse trecho bíblico? É porque ele estava indo com a sua família para visitar os pais da moça, para pedir a moça em casamento. E esse pequeno jovem leão vai atacar somente Sansão. E Sansão é tomado por uma força gigante que ele rompe e rasga o leão. Então ele consegue sobreviver a esse ataque. E eles vão visitar o lar da moça, vai pedir a moça em casamento. E quando ele pede essa moça em casamento, a sua família ali aceita. E eles vão voltar. Eles vão voltar. Após o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, tomar Sansão e ele ter força para romper com a boca do leão, ele se encontra com a família da moça. E agora eles vão voltar. O casamento já tinha sido feito. E ele vai voltar. E nesse caminho que ele está voltando, o tempo se passa. Por que o tempo se passa? Porque quando ele volta a passar pelo mesmo caminho, o leão que ele tinha matado estava morto e tinha somente a carcaça do leão. E quando você vê a carcaça do leão, você consegue identificar que não se tratou de uma única viagem que Sansão passou pelo caminho e encontrou o animal morto. Não, passou-se muito tempo. Então Sansão pediu a moça em casamento, voltou para a sua terra, e agora ele estava voltando para a cerimônia de casamento. E quando ele está voltando para a cerimônia de casamento, ele passou à beira do caminho e viu aquele leão morto, e viu a carcaça daquele leão, e no meio daquele leão havia um ninho, e as abelhas eram muitas ali, e tinha um mel. Então ele vai pegar dessa porção de mel. A Bíblia fala que ele pega na mão bastante, e além dele comer dessa porção, ele vai dividir com os seus pais. Só que lembra que eu falei no começo dessa história bíblica a respeito de Sansão, de que ele tinha feito um voto do Nazireu, e no voto do Nazireu ele não poderia tocar em nada que estivesse morto. A partir de agora você começa a ver Sansão rompendo princípios que tinham sido estabelecidos sobre sua vida.
E você sabe que isso custa muito. No começo da ministração eu disse muito claramente para vocês que nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos nossos atos. E Sansão agora ele começa a pagar um preço muito alto pela sua rebeldia. Sansão agora vai começar a pagar um preço muito alto por não estar alinhado com os princípios da palavra de Deus. E por que eu trago isso à tona? Para que eu e você, aleluia, podemos entender que se Deus ele deu um norte para você, não fuja desse norte. Se Deus deu uma direção para você, se Deus deu uma missão para você, não fuja dessa missão. Você tem que sempre declarar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora, na festa de casamento, e no livro de Juízes capítulo 14, do versículo 1, louvado seja Deus, enquanto seus pais estavam em Tímina para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva ouviram, acolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Amados, segunda coisa sobre o voto do Nazireu é que ele não poderia tomar bebida fermentada, bebida forte. E os filisteus tinham o costume de fazer festas bem arruaçadas, festas que duravam dias, e tinha promiscuidade, carnalidade, todas as coisas que a Bíblia condena. E agora esse mesmo Sansão, crente, servo, separado, consagrado, além de ter tocado em coisa morta que não podia, agora ele vai tomar bebida forte. Então o propósito que Deus tinha estabelecido com esse homem parecia que tinha se perdido. As coisas parecem que fugiram do controle. Então Sansão é traído pela sua esposa. Por que Sansão é traído pela sua esposa? Porque na festa de casamento ele vai propor um enigma. E ele diz, vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo, durante 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. E disse: do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. E quando ele propôs esse enigma durante a festa de casamento, as pessoas ficaram perturbadas porque não conseguiam decifrar o enigma. E a aposta era alta, irmão. Roupa de linho fino tinha que suar para levantar. Então agora as pessoas perturbadas na festa, sua esposa vai chegar nele e vai falar assim: você tem que me contar isso. Eu casei com você, você vai ter que me contar. E ela começa a ser insistente. Sabe aquela pessoa chata que insiste? Você fala, mas a pessoa insiste, até que ele se cansa e conta. E quando ele conta o enigma, achando que sua esposa ia ser uma confidente da revelação do enigma, não. Ela vai e conta para o seu povo, porque ela era uma filisteia, irmãos. Então a palavra do Senhor vai dizer que a esposa de Sansão disse, você não me ama? Você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. E aí Sansão disse para ela assim: mas se eu não revelei nem para os meus pais, quanto mais revelar para você, eu não vou revelar para ninguém. Mas ela insiste. Por fim de tanta oportunação, Sansão, no 7º dia, ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem orado com minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Porque os homens pressionaram a sua esposa,
até que ela pressionou Sansão e conseguiu arrancar a informação. Então, através dessa traição, Sansão vai se revoltar, mas ele vai cumprir com a sua palavra e vai levantar as vestimentas conforme estava no desafio. E o tempo passa. E conforme o tempo passa, Sansão volta a ficar morando com os seus pais. Então seu sogro entrega a filha para um outro rapaz, que era o rapaz que fazia parte da entrada para a cerimônia do casamento. Conclusão: Sansão não tinha se separado, mas o seu sogro entregou a sua esposa para uma outra mulher. E quando ele retorna trazendo algumas bajulações para a sua esposa. A Bíblia fala que durante a colheita de trigo, Sansão levou um cabrito de presente para a sua esposa. Que lindo, né? Pensa, irmão Mateus, você chegando com um cabrito lá. Josi, tá um cabrito aqui, minha esposa, eu te amo. Mas na época era normal. Pra época era normal. E ele, você imagina ele levando o cabrito, e agora o seu sogro apavorado, vendo ele de longe, fala: Sansão, olha, eu tive que entregar a mão da minha filha para um outro homem, mas eu tenho uma filha que é melhor ainda. Olha só, ele querendo entregar a mão da outra filha. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele se revolta, e ele vai pendurar sobre as raposas tocha, e vai queimar todas as plantações dos filisteus. E aí começa um pé de guerra, irmãos. Esses homens vão perseguir Sansão, esses homens vão tentar matar Sansão, mas ele destrói o exército dos filisteus com uma queixada de jumento. Aleluia. E após essa destruição desse exército, Sansão isolado, então agora parece que as coisas se acalmam, e parece que o projeto de Deus continua. E no versículo 18 de Juízes 15 diz: Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força de teu servo, concede esse grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses circuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão. Em lei, Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hakkore, que existe em lei até hoje. Então Sansão sofreu um grande livramento. Era para ele ser morto, porque a sede dele era tanta, ele tinha matado tantos homens, ele tinha guerreado com tantos homens, que ele teve sede. E a palavra vai dizer que durante cerca de 20 anos o povo de Deus teve um tempo de paz. E aí certo dia Sansão foi à cidade da Filistéia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Então você vê aqui que Sansão, a promiscuidade tinha tomado. Ele já era uma pessoa que não se voltou mais para Deus. E logo correu a notícia de que Sansão estava lá. E os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto às portas da cidade. E aí Sansão consegue o livramento de Deus. Ele consegue escapar da cidade e os homens não conseguem prender ele. Você imagina comigo, irmãos, a história ela começa tão bonita, a história ela começa tão abençoadora, a promessa de Deus sobre a vida desse homem. E agora você vê na história tanta confusão, tantos conflitos, tantas situações adversas. Mas você sabe que tem um louvor que diz assim: quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. E é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Porque ser separado por Deus não é fácil, irmãos. Quando você está naquela roda em que todo mundo pensa uma coisa e você pensa outra, isso não é fácil. Quando todos dizem para você uma coisa e você sabe que aquilo está errado, não é fácil. Quando as pessoas às vezes zombam de você e falam assim: ah, lá vem o crentinho. Ou falar: você nunca pecou não. Ah, você nunca errou não. Vem com deboche.
vem com falácia, vem com afronta, então não é fácil. Mas quando tudo diz que não, quando tudo conspira contra, quando você vem na igreja e só Deus sabe como está a tua alma, é quando a voz do alto ecoa dizendo: filho, eu estou com você, filha, eu estou com você, filho, não desista, filho, não abandone os seus princípios, não abandone a sua fé, não abra mão dos valores que você carrega. Mas é sobre isso que se trata o evangelho. Não é o evangelho de fala, não é o evangelho de corpo presente na igreja, mas é um evangelho de conduta, é um evangelho de transformação de vida, é um evangelho que ecoa para a sociedade com base no meu testemunho de vivência na sociedade. E este homem estava totalmente desvirtuado. Sansão arrumou um conflito gigantesco com os filisteus, foi perseguido, por diversas ocasiões tentam o matar. Então, houve tentativas para que ele fosse morto. No versículo, acho que 3, Juízes 6, versículo 3, mas Salomão ficou deitado, só até a meia-noite, então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes, e os ergueu junto com a tranca, colocou-a sobre os ombros e levou para o alto da colina que fica em frente de Hebrom. Assim Deus o livra. E agora, um pouco mais para frente, em Juízes capítulo 16, versículo 4, diz assim: algum tempo depois, Salomão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek, oh glória, morava no vale de Sorek. Mente vazia é oficina do diabo, irmão. Se a gente não está pensando em coisas de Deus, nós estamos pensando em qualquer outra coisa. Essa é a verdade. E a boca fala que o coração está cheio. E se o coração está cheio, porque a gente consegue encher ele. E se eu consigo encher ele, eu estou enchendo ele com o quê? Então, quando eu olho para esse texto bíblico, e agora eu vejo essa Dalila passando e ele se encantando por ela, a palavra do Senhor vai dizer que ela agora é pressionada pelo exército filisteu para que pudesse desvendar qual era o segredo da força de Sansão. Então houve uma primeira tentativa de paralisar o poder de Sansão, e ela vai tentar arrancar isso dele. E nessa primeira ocasião que Dalila tenta arrancar, Sansão vai dizer: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então assim Dalila fez. Ela amarrou ele na calada da noite, e quando ela gritou: lá vem um exército filisteu, ele conseguiu romper com as cordas. E aí ela vai falar para ele: você está me enganando, me conta qual é o seu segredo. Então, na segunda tentativa de paralisar o poder de Sansão, Sansão vai dizer para ela: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então novamente Dalila na madrugada vai dar um grito, falando: lá vem o exército do filisteu, e ele vai conseguir levantar tranquilamente e romper com as cordas. Agora pensa comigo, você vê o que é paixão? A paixão, ela cega. A paixão, ela envolve somente o emocional, ela não envolve o racional da pessoa. Estou apaixonado. E quando vê, você está envolvido com aquela pessoa que não professa a mesma fé que você, aquela pessoa que não está no mesmo princípio bíblico que você, aquela pessoa que comete atos imorais, que tem costumes do mundo, e você como crente, serva do Senhor Jesus Cristo, fala: mas eu estou apaixonado, eu vou converter ela, e não converte, meu irmão. Não adianta falar que converte, porque é mais fácil a pessoa do mundo te levar para o mundo do que você conseguir atraí-la para o Evangelho de Cristo. Isso é balela,
E Sansão cai nessa armadilha e começa a ser enganado. E você percebe uma coisa aqui? Ele é enganado uma vez, ele é enganado duas vezes, ele continua no relacionamento, ele continua se envolvendo, ele continua pagando para ver, enquanto as suas forças estão sendo subjugadas, enquanto, aleluia, a promessa bíblica está sendo colocada em xeque, enquanto, aleluia, as bênçãos liberadas que foram sobre ele, começam a ficar em contradição pelo seu comportamento, pelas suas ações. Então, pela terceira tentativa de paralisar o poder de Sansão, de tanto Dalila insistir, ele vai dizer: se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. E assim ela faz, irmão, porque ela não tinha interesse em ter um relacionamento recíproco com Sansão. Ela não tinha esse interesse. Acima do relacionamento que ela teria com ele estavam os ideais dela, estava o povo dela, estava a conduta dela. Amado, o relacionamento ele está ligado. Eu me submeter, eu tenho que estar sobre a mesma missão. A minha esposa comigo e eu com a minha esposa. Não é julgo desigual, que cada um pensar de um jeito, né? O pessoal hoje em dia fala: eu vou dar um rolê ali. Que legal. E cadê a namorada? Cadê a noiva? Cadê a esposa? Não, ela está com as amigas dela lá. Eu não estou dizendo que você não tem que ter esses momentos, mas é muito estranho quanto o tempo todo o casal prefere sair separado do que junto. Eu e a Núbia, acho que é 0,1% às vezes que a gente saiu separado em algum momento. 99% nós estamos juntos. E é tão engraçado isso, porque a gente sai para os lugares e aonde a gente vai, a gente fala: eu podia ter trazido a Sara aqui. Eu podia ter trazido a Nicole aqui. Esse brinco aqui ia ficar bom na Nicole. Essa camiseta ia ficar boa na Sara. Porque esse é o relacionamento. Você está sobre uma única missão. Então o seu ego cai por terra, o seu eu cai por terra. Agora, aleluia, são ambos uma só carne. Mas no caso de Sansão não era assim. Dalila estava colocando seus interesses acima do relacionamento com ele. E Sansão estava meramente apaixonado. E paixão, irmão, ela vem, ela vai. Paixão é emoção. Paixão é fogo do momento. E quando ela grita: o filisteu está vindo aí, Sansão se levanta, as suas tranças se desfazem, destrói o tear, e ela fala: você está me enganando, me revela o seu poder, compartilha comigo qual é o seu poder. Então, de tanto essa moça insistir, Dalila consegue paralisar o poder de Sansão. Sansão vai dizer para ela: meu cabelo nunca foi cortado, pois foi consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Você vê o declínio de Sansão, irmão? Ele declina quando ele vai pegar no meio de uma ossada de um animal morto o doce para comer. Ele vai declinar, ele vai cair quando ele decide esbanjar em bebida. E agora ele vai cair quando ele decide revelar para uma inimiga disfarçada o seu maior segredo. Então a palavra do Senhor fala que Sansão, ele pagou um preço muito alto. Os filisteus entraram, os filisteus furaram os seus olhos, e ele foi preso, ele foi obrigado a trabalhar como um escravo. Só que a palavra do Senhor fala que seus cabelos começaram a crescer de uma maneira muito rápida. E um certo dia teve uma festa no templo. A palavra do Senhor fala que se reuniram diversos governadores, as principais autoridades filisteias estavam reunidas em um único local. E eles comemoravam por ter conseguido capturar Sansão. Amado, eu queria fazer um paralelo aqui para dizer para você que você não é qualquer coisa. Você não é só um pontinho no universo. Você não é só um nada, não. Você pode estremecer o inferno. Você pode fazer a diferença com as suas atitudes, com a sua conduta. Você pode ser um instrumento de luz e de amor para multidões. Louvado seja Deus.
E agora Sansão ali, no meio do caos, no meio de todas as percas da sua vida, fazer um paralelo com a história de Salomão, quando chega no final da sua vida e fala vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque Sansão começa a se deparar com a sua vida, uma pessoa cega, dependente dos outros, escravo, que não pôde enterrar os seus pais que haviam morrido agora. Então um servo leva ele para o templo. Por quê? Porque os governadores falaram: tragam Sansão para a gente se divertir com ele aqui, para ele nos entreter aqui. E quando Sansão, aleluia, ele chega, ele fica entre duas colunas, e essas colunas eram colunas principais do templo que eles se encontravam. E quando Sansão se põe sobre aquelas colunas, ele vai orar a Deus, ele vai pedir perdão a Deus, ele vai pedir para que Deus dê a ele uma única e última oportunidade, aleluia. Ele vai pedir para o servo apoiar as mãos dele sobre as colunas do templo, e quando as mãos dele são apoiadas sobre as colunas do templo, ele as empurra, e a sua força é estabelecida pela última vez, e todo aquele ginásio que estavam reunidos vem abaixo. A palavra do Senhor fala que naquele único ato dele, naquele único momento dele, ele matou mais pessoas do que em toda a sua vivência. E por que eu decidi ministrar Sansão hoje para nós? Essa história tão poderosa, tão falada, tão desenhada, né? Tantos desenhos bíblicos aí, uma história tão abençoada, para que você entenda onde você está. A palavra do Senhor fala assim: cuidado para que você que está em pé não caia, cuidado para que não caia. E hoje Deus está dando um alerta para nós compreendermos, aleluia, estarmos no centro da vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita, sobre nossas vidas. Então, meu irmão, não subestime a sua capacidade, não subestime as suas habilidades, não subestime os recursos que você tem. Aleluia. O tema da ministração de hoje é uma geração de Nazireu, é uma geração separada sim, uma geração consagrada sim. Seu lar é consagrado, sua família é consagrada, seu esposo, sua esposa é consagrada ao Senhor, seus filhos são consagrados ao Senhor, e nenhuma astúcia e cilada do diabo poderá, com a tua oração profética, abençoando o teu lar, abençoando a sua família. Aleluia. Se coloque em pé, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, dos músicos a virem à frente. Geração de Nazireu. Não é geração do TikTok, não é geração Instagram, não é geração YouTube. Geração Nazireu, geração consagrada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, geração escolhida, geração separada. Você é separado, você é escolhido por Deus, e Deus vai te guiar sobre um caminho de justiça, Deus te guiará sobre um caminho de paz, Deus te conduzirá para que o projeto missionário transcultural do Senhor, aleluia, se cumpra. Você é agente de transformação, você faz parte de uma obra que é tremendamente maior do que você mesmo. E aí, irmão que me escuta pela internet, você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje Deus te chama para um concerto. Hoje Deus te chama para que você possa renunciar às suas paixões momentâneas, para que você possa renunciar os desejos carnais e se voltar para o Mestre. Você verá o céu se abrir sobre ti. Um arrependimento, um que se arrepende para o Senhor encontra favor. Quem se arrepende de seus maus caminhos encontra favor no Senhor. Hoje Deus marcou esse encontro aqui, aleluia, porque Ele nos ama, por isso Ele nos alerta, por isso Ele nos instrui, para nós entendermos quem somos e para onde estamos indo, meu irmão. E você não é pouca coisa não, você não é um Zé
zero à esquerda não. Você é servo consagrado ao Senhor. Você é separado. Não importa onde você esteja, você vai ser encontrado em Deus. Eu ouvi um testemunho, já encerrando. Eu ouvi um testemunho do jovem chamado Tel Hayashi, o pastor Tel Hayashi do Dunamis Movement. Ele falou que teve um encontro com Deus nos Estados Unidos, numa balada. E por que ele teve um encontro com Deus numa balada? Porque ele tinha uma família que orava por ele em casa. Oração, meu irmão. Oração quebranta, oração muda. Eita Deus, oração transforma. Oração. Ora, dobra o teu joelho. Hoje foi compartilhado com a irmã Sandra aqui. Orou junto com o Dan Clay. A oração ela muda o ambiente. A oração ela muda o cenário. A oração ela muda a história. Quando Sansão orou, aquelas muralhas caíram, aquelas colunas viraram poeira. Louvado seja Deus. Erga a tua mão comigo. Começa a profetizar na tua família, começa a profetizar no meio dos teus parentes, começa a profetizar na tua própria vida, para que o Espírito Santo de Deus te use, para que o Espírito Santo de Deus ministre você. Oh, não seja só mais um, seja a diferença. Seja a diferença no trabalho, na universidade, na escola, no meio da sua família, lá na sua casa. Seja a diferença. Sou Igreja de Deus.